Nos últimos 30 anos, o sistema financeiro brasileiro foi, olha, um verdadeiro campo de batalha. A gente viu de tudo: fraudes, colapsos, esquemas de corrupção que movimentaram bilhões e abalaram o país. Mas como é que esses escândalos aconteceram? E talvez mais importante, o que a gente aprendeu com eles? Bora decifrar essa história dos grandes golpes bancários do Brasil? Para muita gente, o primeiro sinal de que alguma coisa estava muito, mas muito errada, veio de um lugar bem inesperado: o boné do Ayrton Senna. O Banco Nacional, um gigante, o patrocinador icônico dele, simplesmente sumiu, assim, da noite pro dia, em 1995. Como que um dos maiores bancos do país podia quebrar desse jeito? A resposta estava em um único número. Quando o Banco Central foi olhar os livros, encontrou um rombo de 8 bilhões de reais. Pensa só, uma fortuna que foi simplesmente inventada, escondida por trás de uma fachada de banco sólido. E o pior é que o Nacional era só a pontinha do iceberg. E isso nos leva à questão principal aqui. Como é que os maiores bancos do Brasil se transformaram em verdadeiras cenas de crime? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma era em que as fraudes eram, digamos, mais descaradas, quase rudimentares. A primeira fase dessa história, ali nos anos 90, foi a da fraude crua. Depois do Plano Real, a inflação finalmente estava sob controle. E isso foi como acender a luz num quarto escuro. A verdadeira saúde dos bancos ficou exposta. E para muitos deles a solução foi, bem, inventar dinheiro no papel. A técnica que reinava na época era a tal da maquiagem de balanços. O nome é quase poético, né? Mas é para algo bem direto: fraude. Pensa nisso como um Photoshop financeiro. Era usado para esconder perdas gigantescas e criar uma imagem de prosperidade que simplesmente não existia. O esquema do Banco Nacional, por exemplo, seguia um roteiro até que simples, mas devastador. Primeiro passo: criar 652 contas fantasmas. Segundo passo: inventar empréstimos bilionários para essas contas. E o passo final: reportar lucros totalmente imaginários para o mercado. Era uma ficção completa que enganou o país inteiro. E essa não foi uma história isolada, longe disso. O Banco Econômico, que era o mais antigo do país, revelou um rombo de 15,8 bilhões de reais. O Bamerindos, outro gigante, quebrou com prejuízo de 5 bilhões. A sangria era geral. No total, 181 instituições financeiras precisaram de intervenção. Era uma crise sistêmica. A resposta do governo foi o PROER, um programa para tentar evitar o colapso total do sistema. Mas aí, claro, a controvérsia explodiu. Os críticos perguntavam: esse programa foi feito para salvar os bancos ou para salvar os banqueiros com boas conexões políticas, usando dinheiro público para cobrir essa conta toda? E é aqui que o crime evolui. Nos anos 90, a fraude era uma questão de sobrevivência, de desespero. Os bancos mentiam para não quebrar. Já nos anos 2000, a história muda completamente. Os bancos deixam de ser a vítima e se tornam a arma do crime. A gente entra agora na segunda era, a da conexão com a corrupção. Aqui, os bancos não estavam mais só tentando se salvar. Eles se tornaram peças e engrenagens essenciais para grandes esquemas de lavagem de dinheiro e de corrupção política. A arma escolhida foi a conta CC5, uma conta que, em tese, era para não residentes. Só que, na prática, ela virou um duto financeiro secreto, um pipeline para mandar dinheiro ilegal para fora do Brasil. E o escândalo do Banestado foi o epicentro de tudo isso. A escala da coisa era monumental. A estimativa é que cerca de 30 bilhões de reais foram enviados ilegalmente para o exterior. Um rio de dinheiro sujo, operado por doleiros, que, anos mais tarde, se tornariam figuras centrais nos maiores escândalos da história do país. E é aqui que a teia se revela. O caso Banestado não foi um escândalo isolado. Não, foi o ensaio geral da Lava Jato. O Banco Rural não era só um banco. Foi o motor financeiro do mensalão. E doleiros como Alberto Youssef não eram amadores. Eles estavam ali aperfeiçoando seus métodos, usando o sistema bancário como plataforma. Isso tudo nos leva para a era moderna. Depois de tantas quebras e reformas, era de se esperar um sistema à prova de bala, certo? Errado. A lição aqui é que regras mais rígidas não eliminam a ganância. Novos jogadores entram em cena, principalmente bancos de médio porte, mas os truques, como a gente vai ver, eram assustadoramente familiares. O resultado foi uma nova onda de colapsos. O Pan-Americano com uma fraude de 4,3 bilhões de reais. No Cruzeiro do Sul, com um rombo de 2,2 bilhões. O BVA, mais 1,2 bilhão.
O padrão é claro: maquiagem contábil grosseira e falhas gigantescas de governança. A história se repetindo, só que com outros nomes. A fraude do Pan-Americano, por exemplo, era de uma simplicidade que chega a enganar. O banco vendia uma carteira de crédito, recebia o dinheiro, mas fingia que ainda era dono daqueles ativos. Basicamente, vendia a mesma coisa 2 vezes. O mais chocante, isso passou batido por anos pelas auditorias externas, o que levantou questões muito sérias sobre quem, de fato, estava vigiando o sistema. E quando parecia que a gente já tinha visto de tudo, surge um novo tipo de crime, muito mais sofisticado: o cartel do câmbio. A grande virada aqui é que não se tratava de um banco quebrado tentando se salvar. Eram alguns dos maiores bancos do mundo conspirando em segredo para manipular as taxas de câmbio. Eles combinavam preços, prejudicando importadores, exportadores e, no fim das contas, a economia inteira. A fraude não era mais para esconder uma fraqueza, e sim uma demonstração de força para tirar mais lucro do próprio sistema. O que nos leva ao legado de tudo isso? Depois de tantos colapsos, tantos escândalos, o dinheiro está mais seguro hoje? A resposta é complexa, mas uma coisa é certa: o sistema financeiro que a gente tem hoje foi, em grande parte, construído sobre as ruínas desses desastres. A boa notícia é que cada crise gerou uma reação. A queda do Nacional, por exemplo, forçou a criação de um fundo garantidor de créditos muito mais robusto. Os rombos nos bancos estaduais levaram à privatização deles. O escândalo do Banestado resultou em leis bem mais duras contra a lavagem de dinheiro. O sistema foi forçado a aprender, mesmo que da forma mais dolorosa possível. Quando a gente olha para trás, os padrões se repetem. Fraude contábil, como no Nacional e no Pan-Americano. Governança fraca, como no Santos e no Cruzeiro do Sul. Lavagem de dinheiro, com o Banestado e Banco Rural. E até conluio de mercado, com o cartel do câmbio. Para cada um desses padrões, veio uma resposta regulatória. É um cabo de guerra constante entre a criatividade do crime e a força da regulação. No fim das contas, a mensagem principal é esta: o sistema financeiro brasileiro de hoje, que é mais sólido e tem regras mais rígidas, não nasceu pronto. Ele foi construído sobre as ruínas das suas falhas do passado. Cada escândalo deixou uma cicatriz, mas também deixou uma lição que forçou a criação de defesas mais fortes. Isso nos deixa com uma última pergunta, né? Esse ciclo de crise e reforma parece não ter fim. A regulação combate os problemas que já aconteceram, mas a criatividade para a fraude financeira, essa é infinita. Qual será a falha, ainda invisível hoje, que vai causar o próximo grande escândalo?